Olá! Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a importante parceria da TV Assembleia. E hoje nós conversaremos com o defensor Anderson Chadid, que recentemente assumiu a coordenação do NUCRIM, o Núcleo Institucional Criminal da Defensoria Pública. Seja bem-vindo, defensor. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de podermos falar um pouco do serviço da Defensoria Pública na área criminal. Maravilha. Doutor, antes da gente começar a falar da exclusividade do núcleo, conta um pouco pra gente da sua trajetória dentro da instituição. Então, sou natural de Ponta Porã, ingressei na Defensoria Pública em abril de 2004, ou seja, quase 17 anos. Passei por diversas comarcas do estado, comecei em Angélica, depois acabei trabalhando um período em Terenos, Corumbá, Aquidauana. Antes de chegar em Campo Grande, a época que eu estava em Aquidauana, a gente participou de um projeto que existia chamado Defensoria Itinerante. Nós tínhamos um ônibus e percorríamos diversas cidades do estado que não possuíam fórum para fazer o atendimento à população. Aí eu tive a oportunidade de visitar Antônio João, o assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, Laguna Carapã, Tacuru. Depois desse projeto, eu acabei vindo para Campo Grande, começo de 2009, quando vim para atuar na Defensoria junto ao Sistema Penitenciário, Defensoria da Execução Penal, fazendo atendimento aos presídios. Um pouco depois, passei a trabalhar na Defensoria Pública de Defesa da Mulher. Foi uma experiência única, porque naquela época existia ainda a CPMI, tramitando no Congresso. Nós lutávamos para as delegacias 24 horas, por criação de novas varas para o enfrentamento da violência doméstica. Foi um período muito bacana dentro da instituição. E depois eu acabei me transferindo, onde estou até hoje, para a 12ª Defensoria Pública Criminal, que atua especificamente junto à 6ª Vara Criminal de Campo Grande. Maravilha, doutor. Olha aí, conhecendo um pouco, né, também do trabalho, né? Doutor, agora o NUCRIM, ele foi regulamentado, né, recentemente, agora em fevereiro. Qual será o papel dele? Ele, como a gente disse ali no início, ele vai padronizar, né, essa atuação dos defensores aí, principalmente nas audiências de custódia. Conta pra gente, como vai ser esse papel dele na instituição? Então, nós temos defensores públicos criminais que atuam na parte criminal, ou seja, quando o cidadão precisa de alguém que o defenda na área criminal, em todas as comarcas do estado. Mas não éramos organizados como um núcleo. E esse núcleo foi criado agora em 23 de fevereiro deste ano, efetivado com publicação e a coordenação agora no começo de março. E ele serve em especial para orientar, firmar estratégias de atuação nessa seara tão importante que envolve a liberdade do indivíduo. Então, integrando o núcleo, todos os defensores criminais do Estado, inclusive os defensores públicos que atuam junto ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, levam essas situações em favor dos nossos assistidos, inclusive às Cortes Superiores. Nossa, maravilha. Você pontuou da atuação das audiências de custódia. Realmente, essa resolução que cria o Núcleo Institucional Criminal, ela tratou dessa questão de atuar de forma organizada e estratégica e tratou também de 3 pontos específicos. A nossa atuação junto aos acordos de colaboração premiada, junto aos acordos de não persecução penal, que foi uma novidade do pacote anticrime, e, em especial, também a atuação nas audiências de custódia. Já especificamente, então, sobre as audiências de custódia, como que funciona? Todo mundo tem direito a passar por uma audiência de custódia? Quem pode? O Brasil, ele é signatário de tratados de direitos humanos desde 1992. E desde lá já se previa que toda pessoa que fosse presa deveria, num prazo exíguo, ser apresentado a uma autoridade judicial. Sim. E em 2015, em dezembro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução determinando o cumprimento desses tratados e foi por intermédio da audiência de custódia.
Ou seja, de 2015 para cá, quando uma pessoa é presa, ela deve ser levada à presença de um juiz para que esse juiz verifique duas questões. Primeiro, se ela sofreu algum tipo de violência durante a sua prisão, algum tipo de tortura, algum tipo de maus-trato, algum tipo de abuso. E, em segundo lugar, esse juiz decide se aquela prisão foi legal e se essa prisão é necessária até que ela receba uma sentença definitiva. Sim. Se não fosse audiência de custódia, essa pessoa que foi presa, ela só seria levada à presença de um juiz, provavelmente meses depois, na sua audiência, que nós chamamos de audiência de instrução e julgamento. Nossa. Então, foi um avanço que o CNJ começou a implementar em 2015, e hoje, com o pacote anticrime, há uma previsão legal da audiência de custódia no Código de Processo Penal também. É importante pontuar que a audiência de custódia, ela é uma porta de entrada, vamos dizer assim, do sistema prisional. O Brasil hoje tem quase 800 mil presos e um déficit de mais ou menos 230 mil vagas. Então, é muito importante que a audiência de custódia seja observada, levada a cabo do jeito que o legislador e os tratados visualizaram ela, ou seja, para que seja levada à prisão efetivamente quem deve ficar preso. Eu vou trazer alguns dados para você de duas pesquisas em especiais. Uma delas realizada pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa em 2019 e outra também pelo Instituto IDD, mais a Justiça Global e o Observatório de Audiências de Custódia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma é datada de agosto de 2019 e a outra foi divulgada em novembro de 2020. Ela demonstra que mais ou menos 60% das pessoas que são levadas à audiência de custódia, elas continuam presas. Mas, de outro lado, ela também traz um dado muito interessante. Aproximadamente 70% dos casos que chegam em audiência de custódia são crimes praticados sem violência ou grave ameaça, ou seja, em que a prisão deveria ser a última hipótese de vinculação daquela pessoa ao Estado. E, infelizmente, não é isso que ocorre. Mas, se a audiência de custódia for observada como deve ser, esse déficit de vagas no sistema carcerário, evidentemente, a gente crê que ele pode ser minimizado. Entendi. O CNJ, ele decidiu, né, que as audiências de custódia elas poderiam ser de forma virtual, poderiam acontecer de forma virtual durante a pandemia, né, do coronavírus. Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a conseguir retomar as audiências de custódia presenciais. Qual foi o papel da defensoria daqui? O CNJ, em novembro do ano passado, levou à votação lá no seu órgão de decisão sobre esse tipo de questão, a possibilidade de fazer as audiências de custódia por intermédio de vídeo. A Defensoria Pública do Brasil inteiro lutou contra essa situação, inclusive após a aprovação da resolução que permite essa situação, a Defensoria e outras entidades, 60 entidades, levaram essa questão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nós entendemos que a audiência de custódia ela tem que ser presencial. Sim. Só na presença do juiz, aquela pessoa que foi presa pode se sentir segura se ela foi vítima de algum tipo de abuso, para contar para aquele juiz que ela sofreu algum tipo de violência ou abuso. Entendemos também que por vídeo, se a pessoa sofreu algum tipo de lesão que deixa marcas no corpo, há uma dificuldade de se visualizar esse tipo de lesão em vídeo, que não é a mesma situação daquela pessoa que está ali sendo apresentada para o juiz, né? E em si, assim, a custódia ela é humana, ela tem que ser humanizada. Então, o vídeo, ele tira essa questão da humanização daquele ato, da possibilidade de colocar aquela pessoa que está ali, já está com a sua liberdade cerceada, ter um conforto para poder narrar que tipo de situação ela passou até chegar àquele momento da custódia, né? Justamente por isso, aqui no Mato Grosso do Sul, quando a pandemia se instalou, né, essa situação que vem
que é de notório conhecimento desde o ano passado. O período de início ali da pandemia, o Poder Judiciário suspendeu as audiências de custódia, mas a primeira oportunidade que nós tivemos para conversar junto ao tribunal, nós conseguimos obter esse retorno para que a gente pudesse, e isso efetivamente aconteceu, retornar às audiências presenciais desde 8 de junho do ano passado. E a maioria das pessoas pergunta, mas como que fica a questão da pandemia, né? Há um fluxo de pessoas. O Tribunal de Justiça é um exemplo, inclusive, de que é possível se fazer presencial mesmo diante da pandemia. Foram adotadas diversas medidas de biossegurança, distanciamento, álcool gel, máscara, e as audiências têm ocorrido normalmente desde junho do ano passado. O doutor comentou agora sobre o Tribunal de Justiça, né? Teve um vídeo também que a associação, vou até ler aqui para não falar errado, a Associação para a Prevenção da Tortura. Ela convidou a Defensoria Pública para participar de um vídeo, né, sobre esse tema aí das audiências de custódia presenciais nesse período de pandemia. Sim. Quais os tipos de medida ali? Não tem presença de muitas pessoas? Como que funciona? Então, aproximadamente, deixa eu me lembrar que acho que foi final do ano passado, final de novembro, começo de dezembro, nós recebemos o contato da Associação de Prevenção à Tortura, que já estava muito preocupada com essa possibilidade das custódias serem realizadas por vídeo. E como aqui nós tínhamos uma experiência muito positiva no Tribunal de Justiça fazer as audiências presenciais e observando os protocolos de biossegurança, nós podemos participar desse vídeo e nele a gente exemplifica como é possível fazer, mesmo na pandemia, as audiências sem a necessidade do vídeo. Ou seja, que elas fossem presenciais. Ali nesse vídeo é muito explicado essa parte do distanciamento, o passo a passo, o distanciamento, a utilização de máscara, um fluxo mais reduzido de pessoas, para que a gente pudesse efetivamente realizar esse ato presencial e não por vídeo. Entendi. Doutor, como foi explicado, a audiência de custódia virtual, ela pode passar ali alguma lesão, né? Pode deixar a pessoa não tão à vontade de contar o que realmente aconteceu durante a prisão, mas a audiência de custódia virtual, ela compromete o trabalho, de alguma forma, o trabalho do defensor? Dificulta? Eu vou te dizer que o objetivo principal da audiência de custódia é fazer com que aquela pessoa que chega ali possa narrar a situação pela qual ela passou. Então eu vislumbro que a partir do momento que a gente prejudica, cerceia, impede que aquela pessoa se sinta segura para poder narrar o que aconteceu com ela, acaba atingindo o trabalho da defensoria. Porque a nossa razão de existir é o nosso assistido. Então, se o nosso assistido tem o seu direito cerceado, o direito da defesa, da defensoria e daquele que está ali patrocinando o interesse daquela pessoa também fica cerceado. E no próximo bloco, o defensor vai falar para a gente dos desafios de atendimento durante a pandemia. Voltamos já. Voltamos com o Defensoria Explica. Doutor, considerando o atual cenário pandêmico, quais os desafios da Defensoria nessa área? Nós temos que ter em mente que as audiências de custódia, elas têm que continuar sendo presenciais, e essa é uma luta, já que existe uma resolução do CNJ dizendo da possibilidade delas serem realizadas por vídeo, e essa luta vai continuar sendo a luta da Defensoria. Precisamos também tentar conscientizar, esse é um trabalho mais árduo, todos os atores envolvidos na audiência de custódia para os fins que ela se propôs. E um deles que eu considero fundamental, além daquele do combate à tortura, aos maus tratos e abusos, é esse cuidado com as pessoas que estão ingressando no sistema prisional. Precisa haver uma conscientização daqueles que
trabalham na custódia, de que só se deve levar à prisão aquelas pessoas em que a lei determina que seja possível decretar uma prisão. Como eu mencionei antes, quase 70% dos casos são situações sem violência ou grave ameaça, e mesmo assim o número de prisões decretadas em audiência de custódia, mantidas, é muito alto. Então a nossa luta é para que haja uma conscientização e de que esse instrumento serve, inclusive, para evitar o superencarceramento. Então, essa luta pela permanência das audiências de custódia de forma presencial, ela deve continuar, né? Mas, defensor, quem pode passar pela audiência de custódia? Todo mundo, qualquer prisão pode? Como que funciona? Hoje, aqui no nosso estado, são levadas às audiências de custódia as pessoas que foram presas em flagrante. Mas já há previsão legal, inclusive recentemente a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu obter o reconhecimento de que toda modalidade de prisão preventiva, temporária, decorrente de sentença condenatória, deve ser levada às audiências de custódia, ou seja, apresentadas ao juiz no prazo mais exíguo possível. Doutor, o Defensoria Explica vai ficando por aqui e deixe suas considerações finais. Quais as perspectivas aí para o novo núcleo? Nosso núcleo, como eu disse no começo, ele é um núcleo novo. Nós temos bastante projetos aí para esse próximo ano dentro do núcleo e eu espero poder, aí, quem sabe na próxima oportunidade, já trazer alguns resultados aqui para o programa desse novo núcleo, desses projetos que a gente tem preparado aí para o Nucrim. Defensor, eu agradeço a sua participação e as informações compartilhadas na edição de hoje. O Defensoria Explica fica por aqui. Siga-nos nas redes sociais, a instituição está no Facebook e no Instagram. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Nossa meta são vidas.